Sabe aquela história de que primeiro fica ruim para depois melhorar? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Eu quero conversar com você que já é ou vai se tornar um paciente ostomizado. Quero te contar quais são as 3 modalidades de aposentadoria para você que passou por esse procedimento. Se esse assunto te interessa, vem comigo para esse vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Câncer Direitos, o primeiro e único canal do Brasil a tratar especificamente dos direitos dos pacientes com câncer e de quebra ainda conto algumas experiências que eu tive durante o meu próprio tratamento. Eu sou Natália Scalabrine e hoje eu vou te contar 3 modalidades de aposentadoria específicas para o paciente ostomizado. Eu sei que se você está assistindo esse vídeo aqui, você sabe, inclusive melhor do que eu, o que é uma ostomia. Mas só para deixar bem claro aqui, a ostomia é aquela intervenção cirúrgica que acontece em razão de doença ou de acidente, com a finalidade de fazer uma abertura artificial para comunicar os órgãos internos com um meio externo que vai ser acoplado. O paciente que é portador desse estoma é então denominado paciente ostomizado. E esta condição de ostomizado, claro que pode ser temporária ou permanente. Isso tudo que eu falei, eu tenho certeza que você já sabia. Mas agora eu quero te contar como a lei considera esse paciente ostomizado. Primeiro a gente precisa entender que sim, a lei considera que esse paciente ostomizado é considerado deficiente. Essa previsão legal está lá no decreto 3.298 de 1999. Lá nesse decreto tem a explicação de que a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarreta comprometimento da função física, a exemplo da ostomia, é sim considerado deficiência perante a lei. Isso vai acarretar um monte de direito específico em decorrência da consideração desse paciente como deficiente perante a lei. A primeira modalidade de aposentadoria possível é a aposentadoria por incapacidade permanente. Esse nome tá diferente para você, mas não estranha. É aquela antiga aposentadoria por invalidez que a gente já conhecia. Os requisitos para que você tenha acesso a essa modalidade de aposentadoria é a incapacidade de modo permanente, ainda que haja uma pequena possibilidade de recuperação. Esta incapacidade deve sim ser permanente e associado a esse requisito, nós temos o dever de cumprir também 12 meses de carência. Quem já acompanha os nossos conteúdos aqui deve estar com aquela pulguinha atrás da orelha falando: como assim 12 meses de carência se a Nath vive falando que paciente com câncer não deve cumprir carência nos benefícios previdenciários? É isso mesmo. Mas eu preciso falar sim que aqui a aposentadoria por incapacidade permanente tem esse requisito dos 12 meses de carência. Por quê? Porque nem sempre a ostomia decorre de um câncer. Lembra que eu falei lá no início que ela pode vir de um acidente? A gente teve há algum tempo atrás, inclusive, o exemplo do nosso presidente, que teve um episódio de acidente, tomou uma facada e se tornou temporariamente um paciente ostomizado. Tá vendo como essa condição de paciente ostomizado nem sempre decorre do câncer? Nesses casos em que esses pacientes estão ostomizados e não há nenhuma relação com o câncer, este requisito dos 12 meses de carência precisa sim ser cumprido. Se por outro lado você que está assistindo aqui está ostomizado
por conta de uma intervenção para o tratamento do câncer, aí sim você está totalmente dispensado do cumprimento deste requisito específico de 12 meses de carência. Então você vai ter que demonstrar apenas a sua incapacidade permanente. Se você gostou dessa dica, já aproveita para deixar o seu joinha nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Assim você me ajuda a entregar esse conteúdo tão rico para outros pacientes que também estão precisando. Vamos falar agora da segunda modalidade de aposentadoria para os pacientes ostomizados. Essa segunda aposentadoria é a aposentadoria do ostomizado na modalidade pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Eu sei que só o nome já assusta, parece que é complexo, mas não é. Pega papel e caneta que eu vou te explicar quais são os requisitos dessa modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência na modalidade tempo de contribuição. O primeiro requisito nessa modalidade de aposentadoria é que a pessoa tenha trabalhado por no mínimo 180 meses, que representa 15 anos, na condição de pessoa com deficiência. Esse é um dos requisitos que precisam sim ser cumpridos. Não tem como a gente acessar esse direito à aposentadoria na modalidade de pessoa com deficiência por tempo de contribuição sem ter tido pelo menos esses 180 meses de contribuição, de trabalho na condição de pessoa com deficiência. Além disso, como essa aposentadoria é na modalidade tempo de contribuição, lembra que eu disse para vocês lá no nome dessa modalidade de aposentadoria, como ela é justamente na modalidade tempo de contribuição, obviamente que a gente precisa cumprir este requisito do tempo de contribuição. E qual é esse tempo, Nath? Esse tempo vai variar conforme o grau de deficiência do paciente que está requerendo. A lei aqui nos sugeriu 3 graus de deficiência. A primeira delas é a deficiência em grau leve. Para esses pacientes que estão enquadrados nessa modalidade, eles deverão ter 33 anos de contribuição se forem homens ou 28 anos de contribuição se forem mulher. Se esse grau de deficiência for moderada, os homens deverão cumprir 29 anos de contribuição e as mulheres 24 anos de tempo de contribuição. Já se essa deficiência for no grau grave, os homens deverão cumprir 25 anos de tempo de contribuição e as mulheres 20 anos de tempo de contribuição. Percebe que aqui todos esses números são inversamente proporcionais? O que isso quer dizer? Quanto mais eu avanço no grau da deficiência, menos tempo de contribuição eu preciso. Deficiência leve, um tempo grande. Deficiência moderada, um tempo médio. Deficiência grave, um tempo bem menor. Isso é o que a gente considera como inversamente proporcionais. Tive uma deficiência maior, o meu requisito de tempo é menor. Isso gera um grau de equilíbrio e justiça para esses pacientes que estão em condições diferentes e que também vão ter requisitos diferentes de acordo com o tempo. Se você nunca tinha entendido sobre isso até hoje, entendeu a partir desse vídeo, já deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero saber se te ajudei. E agora vamos falar da terceira modalidade de aposentadoria do paciente ostomizado. Essa aposentadoria é a aposentadoria do paciente ostomizado na modalidade pessoa com deficiência por idade. Presta atenção aqui nesse nome que eu já falei, por idade. Então já anota aí, nessa modalidade o requisito é a idade. Os homens deverão ter pelo menos 60 anos de idade e as mulheres um pouco menos, 55 anos de idade. Cumprido esse requisito, vamos conhecer o próximo para saber se você já tem direito a solicitar essa aposentadoria nessa modalidade. O segundo requisito dessa modalidade é que o paciente tenha trabalhado pelo menos 180 meses, ou seja, 15 anos,
na condição de deficiente. É claro que esse requisito não poderia ser deixado de lado pela lei, tendo em vista que essa é uma modalidade de aposentadoria para pessoa com deficiência. Então não basta que eu tenha a idade sem que eu tenha trabalhado na condição de deficiente por todo esse tempo. É claro que para ter acesso a qualquer uma dessas modalidades de aposentadoria que eu expliquei aqui, o paciente precisa sim ser submetido à perícia. Se você tem medo, tem dúvida, fica perdido, não sabe quais documentos levar na hora da perícia, não sabe como se comportar, não sabe o que você tem que demonstrar para aquele perito que está ali te avaliando para ter acesso a esses benefícios, eu vou deixar aqui embaixo um link que vai te auxiliar. Hoje eu fico por aqui.